surgiu essa ideia, eu acho, né? Da gente fazer esse projeto. Então, acho que primeiro veio pela questão, assim, da gente ter um grupo de mulheres, né? Bem forte, e que a gente conversava bastante sobre essas questões, né? Como que a gente acaba dando conta de tudo, assim. Ficar o dia inteiro, às vezes, trabalhando, depois você ainda tem que fazer uma pós, tem que estudar, porque o mercado te exige isso. Aí, de repente, que é o teu caso, você vira mãe, e aí, de repente, você tem marido ou namorado, esse marido e esse namorado, eles exigem bastante de você, né, porque acaba ainda não tendo total autonomia, e às vezes a gente que acaba condicionando isso também, a gente que acaba fazendo com que isso ocorra no relacionamento, e quando a gente vê, tipo, a gente já tá com água até passando, né, da cabeça ali, porque a gente já não dá mais conta, né, a gente já não tá mais aguentando, e isso não é uma coisa só da gente, né, o que tu falou ali da entrevista que tu chegou a ver, né. E aí eu acho que veio essa ideia também porque a gente acaba aplicando aquela dinâmica, às vezes, né, na orientação profissional, ou no coaching, ou em desenvolvimento de liderança, que é qual o personagem que você se identifica, qual é o filme, qual é a história que você se identifica. E aí quando a gente começou a ver e falar da gente mesmo, assim, a gente começou a ver que existem muitos personagens, assim, sabe? E aí a gente começou a ver quais são todos esses personagens, e aí a gente começou a se identificar também com isso, e aí por que não compartilhar com as pessoas um projeto e trazer isso, assim, né? Porque se a gente fizer essa reflexão, e eu acho que isso que faz sentido pra gente, assim, né? Qual que é o meu personagem, né? E qual que é o personagem da Priscila, assim? O que tu... É engraçado porque, assim, quando eu converso com as minhas amigas, né, todo mundo fala de um personagem mais antigo, né? E quando a gente falou também, é a She-Ra, é essa, é aquela, e não sei o quê. Eu não sei se quando eu era criança não prestava muita atenção nisso, talvez. Mas uma personagem que chama de Novas Princesas da Disney agora, que me chama muito, muito atenção, é a Moana, que é a história de uma menina, né, que está sendo preparada para assumir o reino da família. E eles moram numa ilha que só tem coco, então eles fazem tudo com coco. Só que o coco está acabando. E ela começa a questionar o pai dela, já que ela vai ser a nova rainha, se ela não pode ir para o mar, se ela não pode descobrir outras coisas para fazer. E o pai dela sempre poda ela, sempre, sempre. E ela não entende por que aquilo, por que ela não pode questionar, por quê, né? Uma menina que vai ser rainha, ela precisa saber por que ela vai tomar o que faz com que a gente faça as coisas. Tem o caso da Moana, é a avó dela, que não dá resposta, né? Mas que instiga ela, você pode ir por aqui, olha, tem essa possibilidade, quem sabe você explora isso. A decisão é sempre dela. Mas é que nem na nossa vida, assim, sempre tem alguém que instiga, sempre tem alguém que diz, olha, talvez não seja bem assim, né? E aí quando ela se dá conta daquilo que a avó dela permite que ela faça, né, no sentido de descobre a tua história, a história da tua família é essa, mas qual que é a tua? Qual que é a tua essência, sabe? E aí ela se permite ir pro mar, a desvendar todos os mistérios, e é claro que no começo ela não tem habilidade, ela não tem conhecimento, ela não tem nada pra fazer aquilo, então ela vai tentar remar, ela não sabe remar, ela quase se afoga, ela vai pra direção errada, ela fica com fome, né, ela tem medo dos monstros e tal. Mas quando ela se permite entender que ela precisa de ajuda e com quem que ela pode contar e que ela precisa se desenvolver também, porque a ajuda não vai estar sempre ali, ela consegue crescer. E aí quando ela volta pra ilha, ela já não é mais uma menininha, sabe? Ela é uma mulher que ela sabe o que ela tem que fazer. Ela consegue bancar a decisão dela, assim. Então, eu me identifico com essa história porque era uma menina. E aí ela passou por tudo aquilo pra se tornar uma mulher. E eu acho que com a gente também é muito disso, assim. Eu vejo que com o Giorgio, que tem quase 10 meses já, cara, é um ser que nem fala direito. E ele me ensinou tanta coisa, fez com que eu tomasse tanta decisão, tipo a Moana, sabe? E cada vez mais eu me identifico com um personagem bobo da Disney, né? Acho que é bem por aí. Que lindo. É uma história bonita. E eu acho que
Acho que fazer um treinamento com personagens tem muito disso. Porque se tu vai olhar o roteiro de como que é criado um filme da Disney, tem toda uma parte psicológica que embasa os comportamentos, que por que ele é assim, por que ele é assado, por que o amigãozão é todo desengonçado, porque ele é inseguro, sabe? Então ele não pode ter uma pisagem firme, né? Porque ele é inseguro. E aí você vai ver, cada personagem tem um porquê. E por que a gente não se permite também pensar na nossa vida como um personagem, porque a gente pode ter aqueles poderes, porque às vezes a gente precisa, sabe? E às vezes a gente também precisa ser cuidada, porque senão não aguenta, sabe? Não dá. Porque você não consegue equilibrar todos os pratos de uma mesma forma. Chega uma hora que cansa, sabe? Que o cabelo fica branco, que a unha quebra. A gente precisa. Oi, tipo, nossa. A gente precisa, cara, de um momento no espaço. Hashtag depois dos 30. Mais ou menos por aí, né? Quase ali, pelos 40. Cara, mas eu acho que é mais ou menos por aí. E eu vejo, assim, até na pós eles comentam muito da queda da mãe, da maternidade, da forma como era vista antes, que a mulher abria mão de muita coisa pra ser mãe, e hoje em dia a gente quer ser mãe, mas a gente não quer ficar só como mãe, né? A gente quer ser mãe, tá? Tem o papel de dona de casa, tem o papel de esposa, mas a gente quer dar certo na carreira também. E a gente não vai fazer tudo isso completo, porque sempre tem uma falta. Em algum momento tu vai faltar. Mas acho que é importante, assim, qual o papel que eu não quero abrir mão, sabe? Ter essa clareza, né? Eu acho que é isso, assim, tipo, eu não quero por quê? Porque eu não quero, porque a sociedade me impõe, sabe? Porque a sociedade me impõe, eu resolvo depois. Mas o que eu quero pra mim? Pra que eu me sinta bem e feliz, sabe? Eu até pra saber se eu realmente estou no caminho certo, né? Porque às vezes eu penso que aquele caminho é o certo e de repente tudo não é mais assim. A partir do momento que eu entro em contato comigo, né? Que eu me reconecto comigo mesmo, de verdade, com aquilo que realmente eu quero. Faz sentido, né? E não a minha família, como você falou da Moana, né? E não tipo a sociedade, mas eu preciso conhecer a minha história pra daí descobrir aonde eu me encaixo e aonde eu não quero me encaixar. E eu não quero me encaixar, eu simplesmente quero construir uma nova história e a partir daí, né, como a minha família fez, ou uma nova família, ou só uma nova história mesmo, do jeito que pra mim faz mais sentido. Né? Por que tu te identifica com qual personagem? Pois é. Eu acho que pra mim já tem um problema. Porque eu fui vendo, assim, e são muitos. Assim. Na verdade, se eu pudesse escolher duas histórias, eu ia pra história lá dos Jetsons, né? Na década de 80, mas que eles já falavam do futuro, né? Eles já falavam no sentido de tecnologia, de você estar lá se vendo e conversando com uma pessoa por conference call. É verdade? Jamais a gente ia imaginar isso, entendeu? Pra mim, na década de 80, que, né, tava ali ainda bem mais novinha, né? Eu olhava pra aquilo e falava, não, isso é impossível de acontecer um dia, né? E daqui a pouco a gente já tem testes de carro voador. Então eu me identifico muito com essa modernidade. Ao mesmo tempo que eu me identifico muito com os X-Men, com todas as mulheres do X-Men, por diferentes motivos, assim, sabe? Mas se eu tivesse que realmente escolher, assim, uma, vamos dizer, e é bem complicado, porque eu acho que quando você começa a pensar sobre os personagens, você pensa mesmo pelo seu momento de vida, né? E pra mim, assim, quando eu comecei a pensar em vários, né, a gente conversando e tô falando... Não, Fran, mas né, a gente tem que falar para as pessoas, mas a gente precisa se identificar com um. E eu não conseguia escolher um, porque eu queria misturar todas as habilidades. E é exatamente isso que eu sinto, assim. O difícil, às vezes, é você assumir que você não precisa ter só um papel na sua vida. E pra mim, o maior papel é realmente, assim, ser o empreendedor. Sou psicóloga, mas eu também posso ser coach, eu também posso ser mentora. Eu posso, né, eu já fui bailarina, eu já fui... já ganhei
campeonato de patinação artística, então eu já fiz tanta coisa, e por que eu não posso assumir todas essas minhas habilidades pra entregar paixão naquilo que eu faço? E aí veio muito assim uma identificação com a Jean, que ela é uma telepata, né? Óbvio, todos os seus personagens têm o lado bom e o lado ruim. Alguns deles, o lado ruim eu não me identifico. Então ela foi a que eu mais me identifiquei, porque ela tem uma pegada assim muito da Fênix. Ela e a Fênix estão conectadas, né, de alguma forma. E a Fênix, ela é muito renascimento. E pra você renascer, você precisa deixar algumas partes suas morrerem. E eu acho que isso é muito desafiador. É muito desafiador. E você assumir, às vezes, que você talvez não queira viver a mesma historinha das pessoas, que é aquela historinha de você crescer e você ter que, né? E hoje os questionamentos que eu mais levo é você vive muito pra sua vida profissional. Mas eu amo, sabe? É uma coisa assim que faz parte de mim, é o meu papel mais importante. Não que eu não possa ter outras coisas, mas eu quis colocar energia nisso. E a Jean, ela é alguém que pra chegar onde ela chegou hoje, que ela é uma das mais maduras, vamos dizer assim, né, de todos lá, ela teve que aprender a dominar os dons dela, as habilidades dela. Porque muitas vezes ela se perdia e ela sofria com aquilo. Porque era muita coisa que ela tinha. Muita coisa que dava pra achar o fio da meada. Só que achar esse fio é muito difícil. Achar, eu realmente posso... eu posso crescer, eu posso ser madura, eu posso sim falar não pra balada, eu não quero. Não importa se eu sou solteira, se eu sou casada, eu simplesmente não quero, porque eu gosto de ler, eu gosto de, né, eu gosto de fazer coisas que eu nunca fiz. Né? Eu quero andar de balão, eu quero dormir com os indígenas, eu quero investir a minha vida nisso, porque eu sou enlouquecida por aprender. É isso que me move. E é isso que a Jean, ela faz toda hora. Toda hora ela tá em desenvolvimento, ela tá aprendendo, e para isso ela tem que se renovar cada vez, porque ela tem que deixar uma velha pessoa para adotar uma nova pessoa. Né? E eu sinto que toda a minha vida eu persegui isso desde criança. É algo que tá muito em mim. Eu sempre fui me renovando, eu sempre fui buscando ser melhor pra mim mesma. E ela sempre tá melhorando em uma nova versão. E às vezes esse melhorar não é algo muito boom, mas é só saber dominar uma habilidade que, no caso dela, é a habilidade de saber levantar objetos. Essa é a habilidade mais simples dela, né, pra ela, mas é uma habilidade que ela demorou muito pra conquistar. Só que daí, quando ela conquistou, ela foi pra um outro nível. E aí, hoje, ela tem um grau de maturidade que ela tá pronta. Ela tá pronta pra fazer as renúncias que ela tem que fazer, pra saber dominar as emoções dela, por mais que ela tá num dia terrível, horrível, alguma coisa aconteceu, ela precisa ir lá e dominar aquela habilidade e tentar fazer as coisas acontecerem pra ajudar as outras pessoas. E ela tá sempre ajudando, contribuindo, desenvolvendo com os outros. Né? Ela é o braço direito do professor Xavier. O professor Xavier é um professor. E é algo que eu me identifico muito. Eu amo ensinar, eu amo passar conhecimento. E se a pessoa estiver do meu lado, às vezes eu até peco por isso, assim, porque todo mundo fala, meu, tu perde dinheiro, porque tu tá ali, tu já, né, dá toda uma consultoria pra pessoa. Porque isso é muito meu, muito minha essência. E eu vejo que em cada fase, 20, 30, eu fui me renovando. Assim como a Fênix, às vezes a gente precisa renascer das cinzas, principalmente nos momentos mais cruéis. Mais trashes, assim. Mas se eu pudesse escolher assim mesmo, eu escolheria todas, porque eu me identifico com muito, né, com não só com a Jean, mas com a vampira, assim, né? Eu não gosto muito desse sobrenome vampira, né, essa coisa de parece que tá sugando. Mas ela tem uma habilidade de você...
de aprender muito com o outro, com o poder. Ela pega o poder do outro pra ela, mas eu não gosto dessa conotação de pegar o poder. Mas eu gosto dessa conotação de, tipo assim, pô, eu tenho a Priscila aqui do meu lado, ela pode me ensinar um monte de coisa. Me conta a sua história, e aí, o que tu sabe, me passa conhecimento. Né, que vem de novo com essa coisa com essa pegada de conhecimento, né? E eu gosto também muito do camaleão. Porque até tem uma heroína também no X-Men, que ela... eu não me recordo o nome dela agora, assim, mas ela é um camaleão, assim, né? Ela vai se transformando conforme ela vai precisando e a necessidade dela, assim. E é bem isso, porque às vezes a gente não tem o recurso suficiente, a gente não tem a situação suficiente, sabe? Mas eu dou o primeiro passo. Não importa se tá bonito, se tá feio, se tá sem, né? E eu já não fui assim antes. Eu tinha que estar tudo perfeito, lindo, pra depois dar o primeiro passo. E aí eu nunca dava. Né? Ficava esperando aquela perfeição que não vai vir nunca. É uma perfeição da minha cabeça. E a partir do momento que eu comecei a aprender a me adaptar aos cenários, independente se ele tá muito bom ou se ele tá muito ruim, mas o que eu posso fazer dentro daquele contexto, né? A maturidade também veio vindo e a vida foi fluindo. Então é muito difícil pra mim escolher alguém. E aí eu fiquei pensando, será que a gente precisa mesmo escolher um personagem? Será que a gente não pode pegar o que cada um tem de bom e se conectar com aquilo que cada um tem de bom? Porque todo mundo vai ter um lado negro e um lado muito bom. E a partir do momento que às vezes você vai contando essa história, né, no mundo real, vamos dizer assim, eu gosto do X-Men porque ele é muito no mundo real. Ele tem muito, assim, a pessoa ela tem muita coisa boa, mas ela também tem muita coisa ruim. E aí me veio isso, sabe? Eu gosto de evoluir olhando aquilo que eu posso trazer de bom das coisas, das pessoas, daquele livro chato, né? Daquela coisa, mas sempre vai ter uma coisa boa. E aí quando você faz essa conexão que eu não tinha antes, você consegue ver beleza em todas as coisas. Principalmente naquelas coisas que alguém bate o olho e fala, não, meu Deus, eu sou horrível, eu tô terrível, eu sou muito ruim, né? Com a autoestima lá embaixo, com a autoconfiança lá embaixo, você fala, daí, né, você olha pra pessoa e fala assim, nossa, mas eu sempre te admirei nisso, e a pessoa dá um reconnect em si mesmo, sabe? Meu Deus, eu não sabia que eu tinha isso. Então, eu não gosto da ideia, às vezes, de escolher, sabe? Eu gosto de escolher no momento, pro momento, e não só pro momento, mas também fazer essas conexões, gerar essas conexões. Porque assim, eu me reconecto com várias pessoas, várias situações, vários livros, vários filmes e vários tudos. E aí eu consigo me encontrar na minha melhor versão, assim como a de Fênix. Consegue fazer uma coisa tão bonita, né? Que é do seu pior eu se renovar pra virar o seu melhor eu. E não desistir. E é muito legal essa coisa de se reconectar, né? Porque quantas vezes a gente já, no meio ali do turbilhão, não conseguia pensar assim, tá, mas qual foi o último momento que eu me senti tranquila? Há quanto tempo eu não me sinto leve, sabe? Faz quantos dias, ou semanas, ou meses que eu não tenho um momento divertido na minha vida? Porque é tudo assim, eu tenho o quê, eu tenho o quê, eu tenho o quê, eu tenho o quê, eu preciso isso, eu preciso aquilo, mas cadê a calma, sabe? Aquela ampulhetinha assim. Quando eu era criança eu sempre quis uma daquelas, porque tu virava e tinha todo aquele tempo pra esperar a areinha caindo assim pra baixo. E eu acho que isso falta pra gente poder se reconectar, sabe? Tempo. Tempo de qualidade, assim. Quando que eu tiro tempo pra mim? Quando que eu me encontro de novo, sabe? E se a gente não se encontra, o trabalho não vai fazer sentido, o casamento não vai fazer sentido, os filhos só vão incomodar, sabe? Tipo, parece que as coisas não têm mais valor, né? Quando a gente não se reconecta. E eu acho que a gente só consegue brilhar no sentido mais psicológico da coisa quando a gente tá reconectada, quando a gente se encontra com a nossa essência de novo, sabe? Que daí tudo faz sentido. Porque na maioria das vezes, assim, né, Pri, e quantas vezes a gente já não fez isso, né? A gente vive no automático. E aí a gente se afunda no problema e não consegue renascer daquilo.
E a gente fica, e quando você vê, passou 1, 2, 3, 4, 5 anos, e eu tô com o mesmo discurso. Né? E eu acho que a Jimmy, eu gosto dela por causa disso, cara. Ok, não tem problema, se afunda, mas tenta renascer. Sabe? Tenta renascer, porque você percebe que às vezes você tá com os mesmos hábitos, sem perspectiva, sem objetivo, sem planejamento nenhum, sabe? Eu não acho que precisa tudo ser planejado, mas é o que eu falava ontem numa conversa com as amigas da minha irmã, né? E com a minha irmã, no sentido assim, gente, vocês já pararam pra pensar na velhice de vocês? O que vocês vão estar fazendo? Vocês acham que a gente vai ter talvez o mesmo modelo de aposentadoria daqui 20 anos? São coisas que a gente não pensa e que a gente deixa pro imediato, e é onde vem os problemas, onde vem a falta de tempo, onde vem a gente ficar vulnerável, carente, pegar aquele namorado que às vezes não ajuda, sabe? Mais atrapalha do que também ajuda. Ou às vezes ficar pulando de emprego em emprego, de trabalho para trabalho, de não estar satisfeito com nada, de não se reconectar mesmo. Por quê? Porque não tá dentro. Tá fora. Tá fora. E aí, às vezes, o jeito que eu tenho pra fazer é me afundar ou na balada, ou na bebida, ou um namorado que eu nem curto, mas só porque é um tipo de companhia, ou me conectar com pessoas que não me fazem bem. É bem assim. Porque eu não tô conectada comigo. E isso é libertador. Não quer dizer que os problemas não vão vir, não quer dizer que não vai dar aquela queda, mas quando você tem a habilidade de olhar pra isso e falar assim, ei, garota, ok, não é por aí. Vai lá, sofre hoje, tal, ó, dá uns tapinha, acorda e bora ou trabalhar ou buscar alguma coisa que é pra você e não viver o sonho do outro. Né? Porque quando você traz essa questão da família, assim, hoje eu vejo muitas pessoas vivendo o sonho da sua família. E elas só fazem isso porque elas ainda não conseguiram encontrar o seu sonho. Ou não se acham merecedoras disso. Exatamente. Sabe? Não, eu não mereço. Exatamente. Eu não mereço por quê? Porque minha família nunca teve oportunidade. Então, quem sou eu pra querer alguma coisa, né? E não fazem isso, assim, de forma consciente, de forma racional, né? Mas se você para pra pensar, para pra analisar, não, eu sinto culpa, né? Eu sinto culpa por conseguir, por exemplo, eu sinto culpa por ganhar mais dinheiro que talvez minha mãe e meu pai ganharam, né? Eu sinto culpa por poder ter um carro do ano, sendo que meus pais tinham um Fusca, por exemplo, né? Então, quantas vezes a gente já se pegou sabotando por ter potencial e possibilidades e tudo assim para alcançar o próximo nível, mas o teu emocional e o teu psicológico não deixa por causa disso, né? Às vezes por causa da família, às vezes por causa de uma experiência com, sei lá, com um namorado, com um amigo, com quem seja, sabe? Mas eu acho que é essa questão de se reconectar com você, de buscar essa bússola, assim, né? Eu acho que é isso mesmo. É exatamente assim o que você falou, né? A culpa, né? Mas essa culpa vem da onde? Essa culpa é do quê? Pertence a quem, né? Exatamente, pertence a quem? Será que é uma culpa que é minha mesmo? E tem muito assim, às vezes, né? E é muito legal porque a gente tá falando de um tema de super-herói e que eu falo, né, quando eu trabalho em organizações, assim, da síndrome do super-herói. Que é o salvador da família, o salvador do trabalho, o salvador... E assim, quantas vezes eu já ouvi as pessoas falando pra mim assim, tá, mas se eu não fizer, quem vai fazer? Eu já fui assim, eu já fiz isso no passado com a minha família, entendeu? Não, peraí, eu não tô no meu papel. Cada um tem que assumir o seu papel. Né? Eu não posso ser mãe da minha mãe, eu não posso ser mãe do meu pai, eu não posso ser mãe da minha irmã. Porque senão... Aonde que eu vou parar? Como é que eu vou crescer? Como é que eu vou... Quais são os meus objetivos? E quando você faz isso, todo mundo cresce. Claro. Todo mundo cresce. Porque às vezes a gente tá dando desculpas pra não reconectar com a gente mesmo e aceitar que a gente é muito bom. Que a gente pode sozinho. A dor é mais nossa do que deles. É bem por aí.
E aí a gente nunca tira tempo pra gente. E como é que a gente vai cuidar do outro se a gente não tem tempo pra gente? Sabe que eu aprendi muito disso. Quem já andou de avião tem uma prática que as pessoas não prestam atenção muito, né? Que é quando vem a aeromoça e fala que se o avião estiver caindo, máscaras de oxigênio cairão sobre a sua cabeça, né? E tem uma parte que é muito importante que ela fala, que ela diz assim, primeiro você coloca em você, pra depois colocar no outro, porque senão os dois morrem, né? E o quanto a gente não entende isso pra vida. Se eu não estiver bem, por exemplo, isso era uma das coisas que a gente falava ontem, se eu estiver muito cansada, com muito trabalho, eu naturalmente sou mais ríspida com as palavras. Consequentemente, algumas pessoas acham que eu sou mais grosseira. E não é. É só por falta de tempo de florear, é porque tem muita coisa pra fazer, então eu não tô cuidando de mim, consequentemente não vou cuidar do outro. Né? Então eu acho que talvez é essa mudança de mindset que a gente precisa, sabe? Primeiro eu preciso cuidar de mim, e isso não é ser egoísta. Exatamente. Sabe? Não é ser egoísta, eu tenho que cuidar de mim pra poder estar bem pra cuidar do outro. Porque se tu... Eu aprendi muito isso assim, se eu tiver... Como é que eu não vou querer um bebê estressado se eu tô estressada? Sabe? Como é que eu vou dar, quando ele nasceu ali, pro leite descer, eu tinha que estar tranquila, né? Apesar de todo o turbilhão que é nascer um bebê, né? Mas assim, pra ele poder ter alimento, que é o leite materno, eu precisava estar bem, porque senão não ia descer o leite, e aí eu ia ter que, sei lá, comprar leite, comprar outras coisas, né, enfim. Mas eu queria amamentar. Então era uma decisão minha querer amamentar. Então eu precisava entender que eu precisava dormir, que eu precisava ficar tranquila pra dar o melhor pro meu bebê, né. Então eu acho que aquele momento me fez entender muita coisa, assim. Então tá, então se eu quero... Claro que não é fácil. Tem muita coisa que até hoje eu quero fazer que eu não consigo fazer, né. Então não é assim a vida perfeita e vou sair por aí saltitando que nem a Chapeuzinho Vermelho. Sim. Né? Não dá. Entrei pra um workshop de super-heróis, né? Porque eu precisava de cuidado e já saí achando que... Eu tô super cuidada, que eu posso cuidar do mundo. Não. Mas eu acho que é esse Mas é o primeiro toque, passo, né? cara. Pelo menos, também. Nem que seja assim, 5 minutos por dia. Se eu não tirava nada antes, 5 minutos já é bastante. Já. Sabe? E aí você vai tirando isso gradualmente até o ponto de você entender. É esse tempo que eu preciso, que seja meia hora, daí você vai descobrir qual é o seu tempo, né? Enfim. Mas eu acho que é... E é difícil, assim, as pessoas perceberem isso, que é o que você estava falando, porque é até o exemplo que tu usou, né? Às vezes eu tô estressada e tal, e vou ser grossa com alguém, eu vou ser ríspido, né? Mas eu não identifico que eu tô estressada. Nem sempre as pessoas, elas identificam que elas precisam de ajuda. Por quê? Porque a gente faz tanto barulho fora que é pra não ouvir aqui dentro. Então, às vezes, a gente tá explodindo, só que a gente não sabe disso. Né? E como a gente sabe disso? Quando as coisas não estão indo bem, quando eu não tô satisfeito, quando eu estou reclamando demais, quando, né, eu não durmo bem, às vezes. Até eu tava conversando com uma amiga ontem que ela falou assim, já tomei tanto remédio, tô com dor de garganta, tô com isso, tô com aquilo, a dor de garganta não passa. Eu falei, cara, vai pro médico. Se a tua dor de garganta não passa, o teu corpo tá te dizendo que existe um problema latente aí. Se você já tomou até remédio e não passa, você foi no médico? Porque o que acontece? Quando a gente fala das questões emocionais, é a mesma coisa. Principalmente até pior, porque como você não tem algo pegando, né? O remédio você pega, né? Então é mais fácil. Além de você pega, ele é de uma hora pra outra. Só que os efeitos a longo prazo são terríveis. E quando você olha para um processo de reconexão, né, de você se conhecer, entender melhor o seu corpo, entender melhor como é que você funciona, o efeito não é de curto prazo, ele é de longo prazo, mas ele é duradouro. Né? E ele não causa danos para a tua saúde. Um medicamento, ele causa danos para a sua saúde. Às vezes precisa, às vezes precisa. Mas não como chicletes. Sabe? Não tô gostando do meu hálito. Vou lá, mas com chicletes acabou, deu efeito. Porque é assim que acontece hoje, infelizmente. Né? E aí é só quando realmente a coisa tá crônica. E nem quando tá crônica a pessoa busca, sabe? Um treinamento, um desenvolvimento, uma coisa pra ela entender como cuidar melhor de si.
É começar a entender como é possível, é buscar esse conhecimento, porque às vezes é falta de conhecimento. Nada além disso. Às vezes, assim, você tá tendo tanto problema que se você entende uma coisinha, tudo se ajeita. Sabe que é engraçado que semana passada eu tava atendendo uma menina na parte de orientação de carreira. E ela não tá muito satisfeita com o trabalho dela. E aí uma das questões dela foi assim, será que eu não gosto da empresa, do meu trabalho ou da minha gestora? Né? E aí a gente começou a levantar algumas questões e tal. E uma das frases que ela trouxe foi isso assim, a minha gestora fala que ela dorme 3 horas e tá tudo bem, por que a gente tem que dormir mais? E quando a minha colega tava com enxaqueca, porque ela sofre de enxaqueca, né, e tudo isso, ela falou que ela tem alguns remedinhos lá, tipo, tarja preta, né? E ela podia fazer um combinado e dar pra essa menina tomar, que ela ia trabalhar tranquila a tarde toda. E aí essa cliente me pergunta assim, mas é isso que tá certo? Porque os meus antigos gestores não pregavam isso. Não era assim. Eu penso assim, você tem que estar saudável, você tem que estar feliz, você tem que estar leve no teu trabalho para poder produzir. Ela trabalha no setor de exatas, né? Então é muito número, enfim, e metas, e você precisa estar atento com o que você está trabalhando. Assim, essa pressão, sabe, da gestora dela em cima, tipo, da qualidade de vida que a gestora dela acha que é em cima dos seus colaboradores, funcionários, enfim, né? E aí eu questionei, mas pra você, o que pra você é importante, o que pra você faz sentido? E a gente começou a levantar algumas hipóteses e no final ela falou assim, nossa, tudo fez sentido. Né? Então, claro, ela tá ressignificando algumas coisas do trabalho dela e tal. E ela entendeu que é o estilo de vida da gestora dela, mas não precisa ser dela. Exatamente. Sabe? Porque ela tá naquele ambiente de trabalho, porque não é a cultura da empresa, é a cultura do setor dela, que são coisas diferentes, mas não é o que ela quer pra ela. Então ela vai criar algumas estratégias pra poder se blindar disso também, né? Pra poder acessar o tipo de trabalho que ela quer, pra poder acessar o tipo de qualidade de vida que ela quer, né? Então, acho que isso é importante também, de buscar conhecimento, de buscar saber se aquilo que está sendo oferecido para você, você precisa se servir daquilo. É isso mesmo. Né? Eu acho que é mais ou menos saber separar, né, o que é seu, o que é do outro. Eu acho que isso é muito importante. Isso faz a gente crescer muito, porque em tudo, né? Porque aí quando você entende num relacionamento que existem coisas que é da pessoa, existem coisas que são suas, e as coisas não precisam se misturar, em qualquer tipo de relação, né? Do trabalho, com família, enfim, fica tudo bem mais leve, bem mais tranquilo, e você se empodera no sentido de você tomar a decisão. Porque pra mim, empoderamento é nada mais do que você saber tomar a decisão e bancar a sua decisão. E bancar a sua decisão. Pra mim, isso é empoderamento. E a partir do momento que você consegue fazer isso, você tá tudo bem com as renúncias, entendeu? Tá tudo bem. Você sabe que vai doer um pouquinho, mas vai passar. E aí você, de novo, né, vai para um outro nível de maturidade emocional. E isso é importante. Porque daqui a pouco a gente realmente vai estar, como algumas pessoas previram aí no futuro, né? Igual o robozinho. Os robôs não vão ser as máquinas criadas, vão ser a gente. Porque qualquer coisa a gente toma uma pílula e tá tudo certo. É verdade. Né? É verdade. Ou qualquer coisa a gente se submete aos desejos do outro e a gente deixa os nossos pra trás. E vai sempre daí realmente reclamar da vida e achar difícil. Né? Porque realmente uma mulher ela tem muitos papéis. Muitos papéis. E eu acho que é como se fosse mesmo uma super-heroína. Né? Mas toda super-heroína, ela tem um ponto fraco. É verdade. Né? É verdade. E não foi de propósito, gente, que eu vim com esse bracelete da Mulher Maravilha. Mas a gente pode falar da Mulher Maravilha. Que ela é super power, mas quando ela se apaixona, ela perde todos os seus poderes. Quantas Mulheres Maravilhas a gente não tem por aí? É verdade. Que são powers, mas quando se apaixonam ficam totalmente vulneráveis, cegas e às vezes são até maltratadas. O Brasil ele tá num ranking de pesquisa como um dos países que mais matam e maltratam mulheres do mundo. Precisa dizer mais alguma coisa? É verdade. É verdade. E é isso, sei lá. E no meio disso tudo, né? Se eu te perguntasse assim, depois de você falar todas as suas heroínas, né? Todo o caminho que tu percorreu pra chegar até aqui,
Quem é a Fran? Ah, pois é. Isso não tava combinado. Eu diria assim que hoje, né, eu sou uma mulher de 34 anos, totalmente independente, né, que sempre busco novas coisas e eu descobri que os meus valores principais é a liberdade, né, a liberdade de escolha, de tomada de decisão, a liberdade de aprender, a liberdade de buscar, a liberdade de errar, sabe? De errar, porque eu erro muito, né? Mas um outro valor meu é sempre aprender, sabe? Então eu tô sempre aprendendo. Isso é algo que realmente me motiva. É fazer planejamentos, independente se esses planejamentos são de trabalho, são de lazer, mas que eu nunca fiz antes. Sabe? Como andar de balão, de novo como ir lá na Oca dos Índios. É isso que eu gosto, sabe? Essa sou eu não sou uma pessoa de super balada, mas de vez em quando eu me permito a isso também, sabe? Eu sou uma pessoa que eu gosto de ficar sozinha, mas eu adoro ficar no meio de gente também. Pra mim, às vezes, relaxar é ler um livro, não é uma questão só de trabalho. Como também é dar uma risada, fazer comida. Eu amo comer, apesar de ser super magra, eu amo comer. E eu amo me conectar com pessoas que me ensinam, sabe? Hoje eu tô bem nessa fase, assim. Eu quero me conectar com pessoas que realmente me colocam pra cima, me fazem crescer, me ensinam, também são abertas a aprender, sabe? E eu sou uma irmã babona, eu sou, tipo, uma filha que amo me reconectar com a minha mãe através de plantas. Então essa é a minha conexão com ela, porque nós somos extremamente diferentes, mas nisso a gente se dá super bem, então a gente cria, né, essa sinergia. Eu sou uma pessoa que eu tenho como missão, como visão de futuro, né, trabalhar mais pra frente e conseguir viajar o mundo, vários países, vários lugares, que eu acho que tem tudo a ver com aprendizagem, com liberdade e com o fato de sempre conhecer pessoas diferentes, assim, muito diferentes daquilo que eu tô acostumada. Isso me movimenta, isso me tira da zona de conforto e eu sei que quando eu tô mal é porque eu caí numa rotina, eu tenho rotina, mas é uma rotina fora da rotina, entendeu? Então foi assim que eu me descobri. E hoje eu vivo muito bem com isso, assim, eu gosto de dançar, eu gosto de cozinhar, assim, não super especialista, mas eu gosto de cozinhar quando tenho amigos, assim. Eu gosto de caminhar na praia, eu não gosto de ir pra praia, mas eu gosto de caminhar na praia. Eu sou uma pessoa muito mais urbana, mas ao mesmo tempo eu amo fazer contato com a natureza, assim, mais floresta mesmo. Isso foi uma coisa que eu aprendi recentemente. Então, resumindo a Fran em uma frase, eu sou uma pessoa que amo aprender e ensinar. Amo aprender e ensinar com liberdade. Sabe? Liberdade de expressão e com respeito sempre. Né? Mútuo, respeito mútuo. Mas eu também me permito a dizer não às coisas que não fazem mais sentido pra mim. E por mais difícil que seja, às vezes a gente tem que deixar algumas coisas irem mesmo, sabe? Porque não é que não seja importante. Não, é que assim, não é que você tá... Eu não gosto muito daquela pegada, você tem que andar, né, com as pessoas que... Eu não gosto muito dessa frase, com as pessoas que são pessoas de sucesso, que assim você vai ter sucesso, eu não gosto disso. Mas eu gosto de pensar o seguinte, você encontra pessoas incríveis que naquele momento faz muito sentido. Mas às vezes você cresce e a pessoa ela acaba ficando lá naquela situação. E é importante você entender que não é o momento da pessoa. Né? Então você precisa deixar ela viver o momento dela enquanto você vai viver o teu. Como também acontece isso com vocês? Existem pessoas que olham pra você e percebem que não é o teu momento e elas simplesmente partem, mas depois vocês se reencontram de novo em uma outra situação, em outro momento. Então eu acho que eu aprendi bastante com a vida isso, sabe? Do que ficar carregando 300 mil quilos nas costas e 300 mil pessoas nas costas e 300 mil... Então, a gente não precisa fazer isso, sabe? Cada um tem o seu momento de vida e a gente tem que aprender a respeitar o momento de vida do outro, mas seguir em frente, sabe? Seguir em frente. Então, eu acho que eu sou isso. Eu adoro trabalhar, eu adoro, né? Eu gosto, pra mim, eu me divirto quando eu trabalho de verdade, não sempre, claro, né? Nunca tudo vai ser diversão.
E eu tenho valores muito importantes, assim, pra mim, que é a integridade, né? Que é respeito, que é não passar ninguém pra trás, que é realmente ver as pessoas crescerem. Pra mim isso é muito legal. Faz meu olho brilhar, assim, sabe? É por isso que eu tô na profissão que eu tô, né? E eu choro vendo The Voice Kids. E quando tem aquelas coisas... Eu não sei porque eu tenho uma pira que eu ainda tenho que analisar isso em mim. Mas quando eu vejo crianças, assim, sabe, sendo bem-sucedidas, no sentido delas conseguirem, assim, ir além daquilo que elas imaginaram, porque o The Voice é isso, né? Ao mesmo tempo que eu fico com vontade de abraçar a criança e falar, não se preocupa, né? Tu vai ainda. A gente tem muitas chances e tudo mais. Isso me faz chorar. Me faz chorar muito ainda. Às vezes até de soluçar, assim, então é uma coisa que eu tenho que ficar meio atenta, sabe? Eu acho que essa que é a Fran, assim. Tem muito mais, né? Mas assim, que vem de baixo pronto nesse momento e vindo dessa conversa, seria isso, assim, sabe? É isso. Quem é a Pri, então? Já que você puxou isso, né? A Pri é gaúcha, né? Gosto bastante de falar que sou gaúcha. Porque eu acho que falar que eu sou gaúcha fala muito dos meus valores, assim. Eu sou uma pessoa que preza muito pela justiça, né? Eu gosto muito, assim, do que tá certo, do que é justo, sabe? Eu sou muito, assim, nesse sentido mais certinha, assim. Sou mãe do Giorgio, né? O Giorgio, meu pequeno. E com o nascimento do Giorgio eu fiquei muito mais emotiva. Isso eu vejo, que antes tinha coisas que eu conseguia ser mais firme, assim. Agora eu já me lambuzo toda, já choro mesmo e tal. Mas eu acho que eu sou mais madura. Agora estou mais madura, assim. Sou uma pessoa que eu sei que eu quero da minha profissão, então... Quando eu me formei em psicologia, achei que eu queria trabalhar numa determinada área. Hoje eu vejo que não, porque o que me encanta é ver o olho de uma pessoa brilhar com aquilo que a gente construiu junto, sabe? Então eu falo assim, na orientação profissional eu não vou dar caminho pra ninguém, né? Mas eu vou construir com aquela pessoa um caminho e os passos pra ela chegar naquele lugar. E quando vai chegando próximo ali do final, assim, do atendimento, quando o olho dela começa a brilhar, eu vejo, meu Deus, não precisa de mais nada, sabe? Porque aquilo faz eu entender que é essa a minha missão de vida, é esse o meu propósito, sabe? Então, com o Giorgio eu aprendi a fazer muita renúncia também, de trabalho, de coisas assim que antes eu fazia porque eu não conseguia dizer que não. Porque eu me sentia culpada dizendo, como é que eu vou dizer que não? E hoje eu vejo que eu tenho que priorizar. E o que eu tenho que priorizar? Pra mim, as coisas mais importantes, sabe? Que é o tempo com ele, é o tempo com o meu trabalho, né? Meu casamento precisa de atenção também. Mas, assim, qual é o tipo de trabalho que eu quero fazer que vai me dar mais retorno, né? E daí cada um significa o retorno que quer. Mas, assim, qual é o tipo de retorno que eu quero e quanto tempo eu tenho que investir nisso? Pra não perder os momentos importantes com meu filho, sabe? Eu acho que eu tô mais madura nesse sentido, assim, do que eu quero. Tanto de conquistar bens materiais, quanto de conquistar bens emocionais e psicológicos, né? A análise me faz bem nesse sentido. Então, eu sou uma pessoa que tenta equilibrar esses papéis da vida, mas que vê que não tá conseguindo e aí vai vendo o que dá pra fazer. Mas, assim como a Moana, eu gosto de estar em família. Eu achei que não, porque eu nunca... Enfim, fui criada pra ser bem independente, ter minha casa, meu apartamento e... família, tipo, filhos e marido não fazia parte do pacote, assim. E hoje eu vejo o quanto é importante pra mim estar em família, né? Tá com minha mãe, tá com meu pai, tá com meu filho, meu marido, tá. Então eu acho que é isso, assim. Quero viajar o mundo, sabe? Quero poder fazer com que o meu trabalho seja visto por mais pessoas, não pra eu ser reconhecida, mas que as pessoas possam perceber que dá pra ser feliz trabalhando, que tem trabalho leve, sabe? E que às vezes quando tu faz coisas que são naturais pra ti, cara, vai embora, sabe? Tu não precisa assim, meu Deus, eu não sei nada disso, então vamos lá que eu tenho que ser um especialista em marketing. Às vezes não, sabe? Então eu acho que eu sou isso, eu sou prolixa, falo bastante. Bem-vindo ao time. Mas eu acho que é só isso, assim, um dos meus valores mais fortes é a justiça, eu acho que é justiça, trabalho, mas a busca
pela leveza no trabalho, sabe? Pra mim, o lema do trabalho é isso, ele tem que ser leve e divertido. Tem que dar retorno financeiro, porque a gente, né, não vive sem dinheiro, mas ele tem que ser leve e divertido, porque eu acho que quando é leve e divertido, tu produz mais, sabe? Tu vai ganhando mais coisas, eu acho que é isso. Que lindo, que legal. E é por isso que toda heroína Precisa de cuidados. é isso mesmo.